Meus amigos, não temos o direito de ser pessimistas. As virtudes do povo brasileiro, nossas imensas potencialidades naturais, até mesmo o caminho que percorremos na história com nossos altos e baixos, e houve altos, sim senhor, não nos dá esse direito. Mas não há também como não nos recordarmos do célebre desabafo de Rui Barbosa na peroração de sua oração aos moços. Diz ele: de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantar em si os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra, a ter vergonha de ser honesto. Cuidado, meu amigo, para não chegarmos lá. Ao postar em minha página no Facebook essa frase de Rui Barbosa, como tantos outros, eu também tive a tentação de pensar que afinal sempre foi assim e nem por isto o mundo acabou ou acabou o Brasil. É verdade. Mas Rui Barbosa também não afirmou que o Brasil ia acabar. E nem eu acho que vai acabar, porque 100 anos depois persiste esta mesma sensação nos homens de bem. O triunfo da injustiça, da mediocridade, da desfaçatez ou da ousadia dos canalhas, como diria Arnaldo Jabor. Quem tiver lido alguns dos meus livros sabe que eu tenho dito sempre que a questão não é essa, que o Brasil ou o mundo não vai acabar, ou que o Brasil ou o mundo vão acabar. A questão é sim que o preço a ser pago por todos, por você, por mim, por nossos filhos, pelas nossas futuras gerações, será proporcional aos desvios que prevalecerem em sua história. Refiro-me a esses desvios, o da mediocridade, o da injustiça, o da perda dos compromissos éticos, o da corrupção ou da desfaçatez dos canalhas. A que se deve acrescentar o da inércia dos bons. Na verdade, deveríamos pensar não só na situação em que estamos, no Brasil, aqui, ou no mundo, mas na situação bem diferente em que poderemos estar se não fossem esses desvios. Onde estamos já devem ter percebido os que apanharam os números que apresentei em meu ponto de vista anterior, ou os que tiverem os olhos abertos para o que acontece ao nosso redor. Relembro os números. Estamos ocupando em torno do 80º lugar em desenvolvimento humano, embora sejamos a 6ª ou 7ª economia do mundo. Ocupamos o 88º lugar entre 2 centenas de países analisados no ranking da educação, segundo dados do Fórum Mundial, ou o 58º lugar na educação entre os 65 países analisados através do PISA, Exame Internacional sobre Educação Básica, ou ainda o 39º entre os países analisados pela consultoria internacional. Gente, não é possível que esses organismos internacionais estejam todos contra nós. Em saúde e bem-estar, estamos, segundo o Fórum Mundial, em 47º lugar. Em oportunidades de trabalho, em 57º. E assim por diante. Embora, repito, sejamos a 6ª ou a 7ª economia do mundo. Isto nada significa? Ou você acha que é pequeno o preço que paga o povo brasileiro pelo que nos escondem, nos enganam, ou porque nos deixamos enganar? E acaso é pouco ou é pequeno o preço
olhando ao nosso redor, vermos quase 20% da população brasileira sobrevivendo em favelas ou nas periferias urbanas e rurais. Mais de 20 milhões de brasileiros vivendo de esmola, escamoteada a esmola, sob a forma da Bolsa Família ou de outras denominações que tenha. E vejam o contrassenso. Apesar de o marketing oficial, sem muito compromisso com a verdade, nos impingir que no Brasil eliminamos a pobreza. E embora vejam também o constrangimento, sendo a 6ª ou a 7ª economia do mundo, estarmos a importar médicos de um pobre país, que ao contrário do Brasil, situa-se apenas em torno do 70º lugar entre essas economias, submetido seu povo há quase 60 anos a uma feroz monarquia familiar dos castros, à custa da liberdade do povo. Monarquia que, aliás, ajudamos a sustentar com o dinheiro devido a esses médicos que o Brasil, ao invés de pagar por seu trabalho, transfere ao regime cubano e a seu governo, ajudando desta forma a mantê-los, o regime e o governo, indefinitivamente no poder. E dizer que isso não nos envergonha, ou ao menos não nos constrange, e nem desperta em nós a consciência do respeito aos direitos humanos, e alguém acha pouco. E é de achar pouco também o preço que está pagando o povo brasileiro, se considerarmos que nesses 100 anos, desde o alerta feito por Rui Barbosa, outros países, como os Estados Unidos, por exemplo, se transformaram em líderes na riqueza e no bem-estar do mundo. E o Japão, a Alemanha ou a Itália, apesar de destruídos por 2 guerras mundiais, reconstruíram seus países e se tornaram nações desenvolvidas. E nós, com todas as nossas possibilidades do povo ou dos recursos naturais, ao invés de estarmos entre eles, estamos onde nos mostram os números referidos, ou onde nossos olhos nos mostram de miséria quando olhamos ao nosso redor, ou nos corredores e nas salas de espera dos hospitais. Apesar do marketing, isto não nos diz nada. A questão não é, pois, se o Brasil vai acabar ou não, ou simplesmente sempre foi assim. A questão é o preço que estamos pagando pelos desvios que desde o tempo de Rui Barbosa, ou muito antes dele, estamos passivamente aceitando pagar. A questão é pensarmos o quanto de bem-estar, de qualidade de vida, de convivência humana civilizada poderíamos estar vivendo entre nós ou nas nossas relações neste mundo global. O quanto de bem poderíamos estar herdando para os nossos filhos ou para as próximas gerações, se não fosse o constrangimento ou a vergonha de ver o triunfo da injustiça e da mediocridade, a desfaçatez dos canalhas e o comodismo dos bons, prevalecendo sobre os homens de bem. Falou Rui Barbosa. E ponto final.